Eu estava engordando inconscientemente para conseguir chegar no peso para fazer a cirurgia bariátrica. E a gente acha que é só com as pessoas famosas Sim. que podem acontecer. Com as pessoas que vivem o que a gente vive, não é possível. Sim. Então, a gente acaba deixando isso um pouco mais distante. Mas você emagreceu 25 quilos só com academia e atividade física? E assim, Só hoje... Tipo, isso não é Hoje eu possível. paro e falo assim, cara, eu acordo 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Eu passo meu domingo cozinhando Sim. só. Aí eu falo só. Equipa Cash. Fala, família Equipa! Estamos aqui para mais um episódio do Equipa Cast, o 4º episódio e o final da primeira temporada. E claro, sempre compartilhando com vocês histórias da vida real. Meu nome é Fábio, sou sócio fundador da Equipa Center e bora lá, Camila! Eu sou a Camila, prazer, gente. E eu gostaria muito de falar sobre o propósito desse EquipaCast, né? Do propósito do EquipaCast, na verdade, que é compartilhar histórias, né? Histórias reais de pessoas comuns que transformaram a vida a partir da atividade física. Então, esse é o maior propósito do EquipaCast. Então, se você está precisando aí de uma transformação na sua vida, eu acho que você tem que assistir todos os episódios dessa temporada, né, Fábio? Lembrando que esse é o 4º episódio, o final, mas assistem os outros, os anteriores, que você vai achar bem legal. Com certeza, alguma coisinha de algum episódio você vai conseguir tirar para mudar ali e colocar na sua rotina, né? Lembrando, tudo histórias reais, da vida do dia a dia, da mãe, do marido, comuns, pessoas né? comuns. Quando eu falo pessoa comum, não quer dizer que o artista não é comum, mas é diferente, né? Como que é que fala? Autônomas. Autônomas, não sei o que você tá querendo falar. É isso aí. Enfim, são pessoas comuns com histórias de vida real mesmo, do que a gente passa no dia a dia, que a gente consegue se conectar com esse tipo de história, pessoas que têm a realidade mais próxima da gente, né? E isso gera uma conexão maior. Então, esse foi nosso maior propósito de trazer aqui no EquipaCast. Lembrei, gente, pessoas anônimas. Anônimas, olha lá. Agora ficou claro, né? Agora ficou. Então, assim, eu acho que a gente não poderia deixar de falar que esse podcast não aconteceria se não fosse a nossa patrocinadora oficial, que é a Equipa Center. A Equipa Center, para quem não conhece, é uma empresa que trabalha na estruturação de academias de condomínios residenciais. Então, se a academia aí do seu condomínio, se você mora em condomínio e você tem um espaço aí para ter uma academia, e a academia da Itaxoxa, Capenga, não tem nada, não tem equipamento, tem aquela esteira que parece... como é que a gente fala? A esteira Papel, feita de papel, de né? plástico. Tipo, descartável. Contrate a Equipa Center, a gente vai deixar aqui o QR Code na tela, em algum lugar aí da tela, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da Equipa Center. Então, acho que é isso, né? Lembrando que não é só estruturação de equipamentos. A gente tem o lema que não adianta só estruturar, também tem que motivar. Por isso que nasceu o EquipaCast, né? Nasceu disso, da nossa vontade em motivar as pessoas em usar o espaço também, né? Então, o que a gente já falamos aqui da patrocinadora, agora a gente precisa falar o quê? Explicar como que nasceu o EquipaCast, né? Exatamente, importante. Como que nasceu o EquipaCast, Camila? Fala pra mim. Então, o EquipaCast, ele nasceu de um desafio que a Equipa Center criou. Meu Deus, é tanto equipa, mas vocês vão se acostumar, eu tenho certeza. A Equipa Center criou um desafio para os moradores dos condomínios, né, que ela atende, que se chamava Desafio Equipa. E a partir desse desafio, nós tivemos a ideia de criar o EquipaCast. Por quê? Porque foi muita história legal, inspiradora. As pessoas que participaram do desafio, elas tiveram um resultado assim incrível, né? Conseguiram transformar a rotina, ter muitos resultados bons, né? Até mesmo transformar a ambiência ali da casa, exatamente. Da família. E vizinhos que não se conheciam, passaram a se conhecer, enfim. Foi muito legal e a gente falou, a gente não pode guardar só toda essa experiência só pra gente. A gente precisa compartilhar com outras pessoas para que essas pessoas também possam se sentir motivadas a dar esse primeiro passo. Então, foi aí que surgiu o EquipaCast. EquipaCast, fiquem ligados. Não esqueça de, ativar o sininho,
que vai ter muitas novidades vindo aí pra vocês. Exatamente. E hoje, no nosso último episódio da primeira temporada... Fechando a primeira temporada. A gente trouxe uma convidada muito especial, principalmente porque esse mês é o mês das mães, né? Então, acho que ninguém melhor... Mamãe, parabéns, mamãe. Ninguém... Seu aniversário, mas seu dia. Ninguém melhor do que a gente trazer aqui para Histórias da Vida Real uma mãe, né? Que a gente sabe que é de mãe para mãe hoje, porque eu também sou mãe, então eu sei de todos os desafios que a gente, enquanto mãe, tem de conseguir manter tudo ali funcionando, né? Então a gente trouxe uma convidada muito especial, que eu vou deixar ela se apresentar pra gente. Então, seja muito bem-vinda, Marina. Seja bem-vinda, Obrigada. Marina. Fica à vontade. Obrigada. Se apresenta pra gente, conta pra gente, assim, o que você faz, quantos anos você tem e tudo que você achar que é legal falar, assim. Então, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, encerrando a primeira temporada. Eu sou a Marina, tenho 32 anos, sou casada, mãe de 2 filhos. O mais velho tem 13 anos e o mais novo tem 7 anos. Eu sou professora, trabalho em 2 escolas. No período da manhã, numa escola da rede particular. E no período da tarde, na rede municipal de São Paulo. Loucura, né? Loucura total. Eu imagino. E assim, esse é um pouquinho de mim, né? Uma breve apresentação. Legal. Eu também, a minha primeira formação é como professora. Então, eu sei a loucura que é conciliar a vida, assim, né? A rotina de mãe, maternidade, dona de casa, esposa, com a nossa profissão de professora, porque a gente sabe que o trabalho não é só lá na sala de aula, né? Às vezes a galera acha, é só mais uma criança. É nada. Não é. E também tem um trabalho todo por trás da sala de aula, né? De preparação do professor, que muitas vezes não é reconhecido, né? Porque a gente ocupa muito do nosso tempo criando as aulas, né? Planejando as aulas para que elas realmente aconteçam, né? Então, eu super te entendo. É um desafio. E para a gente começar aqui, voltando um pouco aí no tempo, eu queria entender um pouco mais como que era a sua relação com a atividade física lá na sua infância, quando você era pequena, como era isso? Na sua casa era incentivado? Como que era? Conta pra gente. Quando eu era criança, né? Eu acho que assim, a minha família não tinha a prática de atividade física, mas a gente brincava muito na rua, né? Então, assim, o que eu praticava de atividade física era pulando corda, era uma delícia, jogando vôlei, Cria né? da rua. Exatamente. Então a gente brincava muito na rua. Mas a minha família nunca foi da prática de atividade física, né? Inclusive, essa foi uma dos meus grandes desafios, porque é uma cultura, né? É uma cultura familiar, é a cultura da onde a gente vive. E eu não cresci, assim, num berço que tinha a prática de atividade física. Sim. Embora o meu irmão, né? Meu segundo irmão, ele é atleta, ele é Olha jogador de só. futebol. Mas era uma coisa dele, né? Era muito dele, individual, Muito dele, né? individual dele. Então, assim, ele cresceu nas quadras, mas a minha família não é uma família que tem a prática da atividade física dentro de casa. Sim, é importante a gente sempre fala aqui da ambiência, né? O quanto é importante isso no incentivo, né? E só que a gente não pode culpar os nossos pais, exatamente porque eles também aprenderam dessa forma. Sim. E os pais deles também aprenderam dessa forma. E hoje em dia o acesso está mais fácil a isso, né? Sim. Então você falou assim, o que eu praticava de atividade física era na rua. Eu também. Era pulando corda, brincando de esconde-esconde, rouba-bandeira. Sim. Só que hoje é mais difícil a gente criar os nossos filhos com a criação Com que a essa gente teve na rotina. rua, né? Sim. É muito difícil. Eu falo pra minha filha, eu falo assim, meu Deus, você é criança de apartamento mesmo. Sim. Porque ela nem descer, ela Joga desce. bolinha no carpete, bolinha de gude. É isso mesmo, é exatamente isso. E aí, complementando isso, em que momento você sentiu assim que foi uma virada de chave para você, que você falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque já não teve, né, querendo ou não, esse incentivo na questão familiar. Sim. Em que momento você falou assim, eu preciso fazer alguma coisa pela minha saúde, por mim? Quando foi essa virada de chave? Então, o meu marido, na verdade, ele sempre praticou muita atividade física. E assim, a gente tá junto já vai fazer 20 anos. Então, o tempo que eu tô com ele, eu sempre vi ele, ou na academia, ou no clube, praticando algum esporte. E eu sempre fui de assistir a prática, né?
E além da prática da atividade física que eu não tinha, eu sempre tive uma luta constante com a balança, Tá. né? Então, eu sempre oscilei muito no peso. Épocas eu estava perto do que eu achava que era ideal para mim. Em outras épocas, eu estava com peso muito acima do que eu precisava estar. Principalmente por conta da minha estatura, né? Que eu Sim. sou bem baixinha. Eu te entendo. Então, assim... Seu marido é baixinho também. Ele é bem baixinho, 1,93 m, bem tranquilo. Então, assim, eu sempre tive o contato com a atividade física dessa forma. O meu pai também jogava futebol, tudo. Mas, assim, o que eu tive de mais próximo de mim de atividade física era ele mesmo. Sempre na academia e praticando os esportes, né? E aí, eu sempre tive essa luta mesmo com a balança. Depois que eu tive o meu primeiro filho, quando ele tinha uns 2 anos mais ou menos, eu tentei por mais uma vez e consegui chegar bem perto do que eu desejava. Mas não consegui manter. Quando eu tive o meu segundo filho, eu passei dos 90 quilos. E aí, para mim, foi o período mais difícil, que eu achava que realmente eu não ia conseguir recuperar, né? Sim. Porque 1,5 metro. Parece distante, né? Muito. Assim, tendo que emagrecer quase 40 quilos. E aí, eu me sentia muito fraca. E aí, eu não estava mais conseguindo acompanhar eles nas brincadeiras. Eu tinha vergonha de sair de casa. Não Influencia comprava em várias mais roupa. coisas, assim, né? Muito. Acaba gerando um ciclo, né? Muito vicioso. Você lembra quanto de peso você ganhou na primeira gestação e na segunda? Na primeira gestação, eu ganhei, em média, uns 18 quilos. Foi bastante também. Mas quando eu engravidei, eu não estava com sobrepeso. Tá. Quando eu engravidei da segunda vez, eu engordei 20 quilos. Mas eu já estava bem Entendi. pesada. Então, a segunda gestação foi o que realmente virou a minha chave. Porque eu cheguei perto dos 100 quilos. Sim. Eu, grávida do Theo, a última vez que eu me pesei, eu estava com 98 quilos. Então, assim, era muito, né? Foi o que despertou o alerta, Foi. né? Depois que ele nasceu, eu falei, meu Deus, como que eu vou sair dessa situação, Sim. né? Porque é o que eu falei, parece distante, né? Você olha lá pro final da escada, você Muito. fala, não vou chegar Eu lá, não vou né? conseguir, eram quase 40 quilos, né? Sim. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa por mim. Acho que foi nesse momento, assim, que eu já tinha tentado tantas vezes, não tinha conseguido. Sim. E aí eu comecei a fazer, né? Tentar fazer uma reeducação alimentar, tudo mais, mas também não foi dessa vez ainda que eu consegui, logo que ele nasceu. Demorou um Entendi. tempinho ainda, alguns anos depois, para eu realmente tomar posse daquilo Sim. e falar: se eu não tomar as rédeas da situação, não vai Você não ter assumiu mudança. o volante, né? Se eu... E eu te entendo porque, assim, as pessoas que conviveram comigo, né, sabem disso, mas muitas pessoas não, exatamente porque eu sou professora de educação física, então a gente teve por um tempo a academia, eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muitas atividades, né, principalmente a parte de ginástica, de dança mesmo, que era o que eu mais gostava, mas na minha gravidez eu engordei quase 30 quilos. E assim, pra mim, como eu já tinha uma vida ativa, pra mim foi muito mais fácil eu voltar e eu me recuperar. Sim. Porque o nosso corpo, ele tem essa memória motora, né? Sim. De lembrar que, tipo, você já chegou aqui. Então, é muito mais fácil voltar. Mas eu pude sentir também o quanto me limitou, né? O sobrepeso. Sim. E é difícil a gente conseguir lidar, por mais que a gente esteja grávida e saiba que, tipo assim, né, estou gerando uma vida, tem vários fatores, tem muita questão emocional, são muitas coisas que envolvem, né? Sim. Mas que a gente olhar e falar assim, meu Deus, que nem no meu caso, eu falei, engordei quase 30 quilos, como que eu vou sair daqui? Exatamente. Entendeu? É muito difícil, né? Mas é Muito. possível. Sim, graças a Deus deu certo. E aí, nesse processo, quando você tomou as rédeas, colocou lá a mão no volante e falou assim, agora eu que vou estar no comando, sou eu que vou dirigir a minha vida. Sim. Você teve o auxílio de alguém, tipo, de algum profissional? Ou você tentou com a cara e a coragem? Eu vou sozinha, vou do jeito que dá mesmo. Então, Alguém te incentivou ali durante? Teve ajuda de algum profissional? Como foi? Então, o incentivo, graças a Deus, sempre veio de dentro de casa. Porque o Rafa é muito ativo, né? O Sim. meu marido, muito ativo. E assim, ele sempre me incentivou muito. Falava, vamos pra academia, vamos, né, fazer uma caminhada, fazer o que você conseguia. Só que eu tinha muita vergonha de sair de dentro de casa. Mais uma vez está aí, gente. Mais um exemplo, A gente falou sobre isso, de né? família. É. Vem no comigo, outro família episódio. equipa, vem comigo. Mais um exemplo, um maridão
como sempre, incentivando a sua esposa a praticar atividade física e com certeza, através Fez dele... diferença, né? Fez diferença. Claro, tudo... Não é só o incentivo, tudo depende da gente mesmo, Sim. né? Mas o incentivo vale a pena, faz a diferença. Faz a diferença. A gente comentou sobre isso que você tá falando, da Desculpa questão te da cortar, mas eu vergonha. precisava Imagina. falar isso, viu? Da questão da vergonha, no episódio anterior, a Jaque chegou a comentar sobre isso, que ela também tinha muita vergonha, porque ela falava que ela não sabia fazer os exercícios, e ela chegava lá na academia e ela rezava para não ter ninguém lá, porque ela sentia muita vergonha das pessoas vendo ela fazendo alguma coisa de errado, de repente, né? Então, no seu caso, você também sentia isso, mas você chegou aí com seu esposo, tipo, pra academia, como que foi isso? Então, no começo, eu achei que eu fosse dar conta de resolver tudo sozinha. Tá. Então, eu não fui atrás de uma nutricionista no início. Eu continuei pesquisando aquelas dietas malucas na internet. Que todo mundo faz, Eu né? já fiz todas. Pode perguntar qualquer uma pra mim que eu já fiz todas. da Da lua, da proteína, de todas. Tudo, né? É. E aí, como eu tinha muita vergonha de sair de casa e eu tava fazendo mais essa loucura, né, de procurar as dietas na internet, Sim. eu comecei treinando em casa. Ah, Então, eu legal. comprei um jump. E aí, eu fazia aulas pelo YouTube, né? Aham. Colocava lá no YouTube e fazia em casa. Ou então, colocava aula de dança, fit dance, essas coisas tudo em casa. Sim. Aí eu perdi alguns quilos, né, no começo, só que não é sustentável, né? Porque você não consegue. Eu aprendi com o tempo que a restrição, foi até a minha nutricionista que ela bate muito, né, nessa tecla. Que a restrição, ela gera compulsão. E eu tinha muitos episódios de compulsão alimentar. Então, eu me restringia muito e depois eu queria comer tudo que estava pela frente. Sim. Então, no começo foi muito difícil por isso. Então, eu não procurei ajuda profissional. E eu treinava em casa porque eu tinha vergonha de sair por conta do meu corpo, do meu peso, etc. Quando eu vi que realmente eu queria tomar as rédeas da situação, mas eu não estava dando conta sozinha... Aí, com a terapia... Porque, assim, também, nesse meio tempo... Eu sempre fiz terapia, né? Isso é muito bom falar, né? Me ajudou muito a terapia. Te traz clareza, né? Muito. Eu conseguia ver as coisas de um outro âmbito. E o que eu estava fazendo comigo? Eu estava engordando inconscientemente para conseguir chegar no peso para fazer a cirurgia bariátrica. Olha só. Então, assim, com o peso que eu estava... Por mais alguns quilos, eu conseguiria fazer a cirurgia sem ter nenhuma comorbidade. Nossa! Sem ter pressão alta, sem ter diabetes. Então, eu só precisava engordar mais um pouco. E era isso que eu tava na minha cabeça. Eu buscava atalhos, pra falar a verdade. E aí, a terapeuta, ela me conscientizou muito nesse sentido. Assim, Marina, algumas pessoas precisam desse recurso, né? Sim. Por conta de saúde e tudo mais. Mas você consegue de outra forma, né? Nossa, como foi importante, Me né? ajudou essa muito. escola. E aí, ela falou assim... No seu caso, eu acho que se você buscasse ajuda profissional, você conseguiria. E aí, eu fui atrás de uma nutricionista, né? A Bárbara. Depois vocês sigam aí o arroba dela também. Parabéns, Bárbara, pelo A Bárbara, trabalho. ela me ajudou muito, assim, na minha relação com a comida, né? Porque eu tinha muito medo de comer. Então, eu achava que tudo que eu fosse comer, eu ia engordar. Eu achava que eu não podia comer arroz e feijão. Eu achava que eu não podia comer cada pão. loucura, né? Muita loucura. E aí, assim, ela foi me ajudando a ressignificar a minha relação com a comida. Sim. Então, a primeira dieta que ela fez, que ela montou pra mim, foi muito tranquila, né? Assim, mostrando pra mim que eu podia fazer uma refeição normal, que eu podia comer o que todo mundo comia, Isso é podia muito comer. bacana, né? E aí, ela não tirou as coisas que eu gostava, porque eu sou chocolatra. Então, eu falei, meu eu te entendo. Deus, eu não vou mais poder comer chocolate. Sim. E ela falava, você vai poder, fica tranquila, né? Então, assim, há 2 anos atrás, e agora em agosto vai fazer 2 anos, que eu busquei ajuda profissional. Então, a Bárbara me ajudou nessa... Foi essencial, né? Foi muito. E assim, no começo, mesmo quando você busca ajuda profissional, o começo, ele não é um sonho, maravilha, Não né? é confortável, Não né? você não consegue seguir o que está proposto ali. Então, Sim. várias vezes eu voltava no retorno e eu não tinha emagrecido, eu tinha engordado. A minha medida não tinha diminuído, tinha aumentado. E você, nesse momento, como você se sentia, assim, tipo...
desmotivava? Como que era isso Dava pra você? muita vontade de desistir. Porque, assim, a gente acha que o mais fácil é estar onde a gente estava, Porque né? é o lugar conhecido, né? É a zona de conforto, né? Então, assim, uma coisa que eu vi em tantas coisas que eu pesquisava sobre o emagrecimento é que durante a nossa vida a gente tem que escolher o nosso difícil. Ser obesa é difícil. Sim. E sair da obesidade também é muito Qual você difícil. quer? Eu quero continuar. Ser saudável, né? Ser saudável e não estar mais naquela condição da escolha, né? obesidade, né? Sim. Porque me limitou muito. Eu não conseguia brincar com os meus filhos. Então, assim, eu sempre assisti, mais uma vez, eu assistia o meu marido brincando com eles. Sim. Então, a gente ia para uma quadra, eu sentava no banco e assistia a brincadeira, né? A gente ia para um clube, eu sentava na piscina e via eles brincando. Eu não Sim. participava. Te limitava, né? Me De limitava forma geral, muito, né? Muito. E eu imagino que até em questão da sua profissão, como professora também, né? Sim. Porque é aquilo, né? A gente que trabalha com criança, você não para, é a todo momento, Não. indo atrás, e, né? Então, eu acredito que também tinha essa dificuldade na questão profissional, né? Sim, a minha especialização é em educação infantil. Então, os meus alunos mais velhos têm entre 6 e 7 Nossa, anos. então- A última coisa que eu posso fazer é sentar. Sim. A gente tem que estar ativa o tempo inteiro, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito mais disposta, muito mais feliz. A gente viajou agora nesse feriado pra praia e o meu filho mais velho, o Enzo, ele falou uma coisa que, assim, me marcou muito, porque eu consegui ver o ponto de vista dele. Ele falou: mamãe, dessa vez você brincou com a gente na praia. Nossa. E eu Se falei: sou eu, meu já ia chorar. Deus! Meu Deus Eu falei: do meu céu. Deus, isso. Olha o que ele percebeu. Ele tem 13 anos, Meu Deus. né? Então, todas as vezes é o meu marido que joga bola, Exemplo. é o meu marido que joga a raquete, é o meu Sim. marido que pula na areia, que faz o castelo, porque eu tinha vergonha de sair do guarda-sol. Sim. Né? Só que, pra ele não tinha essa percepção. Sim. A percepção dele era que eu não participava da brincadeira. Sim, porque eles não têm, querendo ou não, recurso emocional para entender o porquê. Eles só entendem o Exatamente. fato. Tipo, a minha mãe não brinca Não comigo. participa. Né? Exatamente. Nossa, muito legal você relatar isso, Marina, porque assim, eu acredito que muitas pessoas também passam por isso, né? E é importante. A gente quis mesmo trazer você aqui exatamente para você contasse toda a sua trajetória para as pessoas entenderem que não é de um dia para o outro. Exatamente. Que primeiro foi uma decisão, aí depois foi um processo. E eu acredito que até hoje, querendo ou não, é algo que, para que seja sustentável, principalmente por conta da nossa rotina enquanto mães, Sim. né? A gente precisa abrir mão de outras coisas também, né? Sim. E aí, baseado nisso, como que foi para você manter essa constância, sendo mãe, sendo professora, tendo 2 filhos, dona de casa, isso e aquilo? Conta pra gente. Na verdade, quais estratégias você bolou ali? Você usou. Você usou depois da maternidade. Então, na terapia, eu descobri que eu tinha alguns padrões, Tá. né? Que me geravam os gatilhos que me faziam errar, que ainda podem me fazer até hoje, né? Então, assim, eu tenho o padrão de justificar as coisas que eu estou fazendo. Tá. Então, por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô muito cansada. Coitadinha de mim, eu posso comer um pouquinho a mais quando eu Sim. chego em casa, né? Era uma forma de se confortar. Era o consolo, né? Aquele conforto quando chegava em casa. E eu também beliscava muito, porque eu ficava ansiosa quando eu chegava em casa, queria dar conta de tudo para chegar no outro dia, ter que acordar cedo e toda essa rotina que a Sim. gente tem, né? Então, o que foi até uma sugestão da nutricionista. Ela falou: você vai ter que começar tendo uma organização na sua rotina. Sim. Você pode começar organizando a sua alimentação. Então, assim, a gente não comia mal, Tá. a gente consumia verduras, né, legumes, enfim, mas não fazia parte da nossa alimentação diária. Então, não era o que a gente procurava primeiro, né? Então, eu comecei a fazer a comida congelada. Eu escolhia um dia da semana. E aí eu preparo, né, a comida para a semana inteira. Isso facilita muito, né? Muito, 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 muito. Porque são 2 crianças, né, pequenas. O Enzo, a gente passa o dia inteiro fora. O Enzo volta da escola sozinho, né? Depois que terminar a aula, ele estuda de Sim. manhã. Então, ele precisa ter o almoço
pronto. E a comida congelada E o facilitou. desespero da mãe, né? Meu Deus, como que eu vou vai conseguir chegar, fazer tudo isso, né? vai comer, como que vai ficar à tarde. Sim. O Theo fica o dia inteiro na escola, porque a gente tá o dia inteiro fora, né? Então é mais novo. Sim. Então tem todo esse desafio. O que inicialmente me ajudou na organização foi deixar a comida congelada. Então, eu pego ou sábado ou domingo. E aí, eu separo as marmitinhas. Comprei aqueles potinhos descartáveis mesmo, que é o mais prático, né? E mais em conta também. Abro todos os potes lá na mesa. Pego a balancinha, que era uma coisa também que eu não tinha o hábito, né? Então, a balança me ajuda muito, porque um dos meus gatilhos também é a quantidade. Sim. Então, se eu não ver o prato cheio, eu acho que eu tô com fome. Sim. Então, essas porções, né, fracionadas, me ajudam muito por conta da compulsão E alimentar. às vezes a gente até acha que a balança é algo muito radical, mas na verdade não é. Porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue, principalmente os nutris, né? Conseguem entender assim, você pode comer o que você quiser, só que tem que estar dentro do plano. Né? Exatamente. Tem que estar ali dentro do plano, não é só. Aí as pessoas falam, mas eu vou ficar pesando toda a comida até você se conscientizar, conseguir. Exato. E aí, conforme vai mudando a meta, vai mudando também as quantidades. Então é essencial, né? Muito. Essa questão aí virou uma rotina pra você isso, na sua família, essa questão de organizar as marmitas ali, de pegar um dia, fazer tudo certinho, virou uma rotina. Virou rotina. Então, ou sábado ou domingo, né? Geralmente é no domingo. Eu pego, separo a mistura, os vegetais. A salada eu já deixo lavada para uns 2, 3 dias, que é só temperar. E assim, isso me ajudou a minimizar os erros, né? Porque não tem por que eu procurar outra coisa se já tá preparado. Sim. Então, um dia antes, a gente tira as 4 porções lá do freezer, deixa descongelando. E aí, eu fui buscar também, assim, como que eu posso fazer para descongelar e o legume não ficar aguado, né? A gente vai buscando estratégias para aprender. Né? Conforme Exatamente. o tempo. Mas inicialmente, assim, o que me ajudou a minimizar os erros foi organizar a alimentação da semana. Sim. Né? Então, no domingo, eu já tinha uma visão geral do que eu ia comer e quais seriam os meus lanches. Me ajudou muito. Sim, eu acho que traz essa clareza, né? Sim. Exatamente para você não ficar pensando, porque eu acho que quando você tá ali com aquela fome, vamos dizer, você chegou do trabalho, cansada, né? Com aquela fome, não tem nada, você ainda tem que preparar. Isso com certeza vai fazer, porque a gente fala muito que comer é emocional. Muito. Né? A gente acha que é só mais uma atividade do nosso dia a dia, mas não é emocional, né? Muito. Tem muitas questões emocionais, né, nossas, assim, que estão ligadas à questão da alimentação mesmo. Sim. Né? Então, deixar tudo pronto é uma estratégia que aí quem tá em casa pode usar também. Pode aderir, né? dá pode certo. Aderir e ver se dá certo pra sua rotina, né? Porque cada pessoa tem uma rotina, mas no caso da Marina deu super certo, né? Então, o que é bom a gente quer compartilhar. Agora falando de ambiência, do ambiente. Hoje sabemos, já estou sabendo aqui que o maridão é bodybuilder. É, bodybuilder. O cabra não é fraco, ele treina, não é Treina. de hoje. O cabra pratica atividade física, mas na sua família, ao redor ali da sua família, hoje tem alguém que pratica atividade física além de você e seu marido? Então, aí o que acontece, né? A gente acaba incentivando outras pessoas Até por de forma conta inconsciente, de né? forma inconsciente, exatamente. Então, assim, tem o meu irmão que sempre foi atleta, né? Então, ele treina por conta do futebol. Mas a minha irmã também, a minha terceira irmã, hoje ela mora no Canadá. Ela tá lá mais ou menos há uns 5 ou 6 anos. E aí, ela também começou a inserir na rotina dela as atividades físicas, né? A frequentar a academia. Então, hoje ela também vai para academia. Então, assim, até no nosso meio, né? As colegas de trabalho que não tinham, né? Essa prática da rotina mesmo, tinham esse hábito, acabaram colocando também, né? Na rotina. Porque é tão difícil a gente conseguir encaixar um tempo, que era o mais difícil pra mim, né? É que era a gente encaixar quer ir esse quando momento. sobra, né, um tempo. Exatamente. E a gente, na verdade, não pode ser quando sobra. Ele tem que estar ali dentro, nem se for 10 minutos, mas você tem que fazer, né? E aí, então, quem começou, assim, a ter essa prática junto comigo? Tem uma prima minha que também passou a praticar, né, atividade física, ir pra academia, a minha irmã e outras colegas de trabalho, que eu acredito que uma
acaba puxando a mão da Sim. outra e falando, é possível, Sim, né? sim. Eu achava que não conseguia, mas eu consegui, você Olha também como é consegue. importante isso, né? E é acaba muito incentivando outras pessoas. Você vê Sim. que é um efeito dominó, né? Um vai incentivando o outro e é o que eu falei, de forma inconsciente. Porque com certeza você já conversou com elas sobre isso, mas não Sim. aquela coisa, tipo, você tem que ir pra academia, isso e aquilo, mas a pessoa começa a ver que você está diferente, né? E que é aí- possível, né? Porque Exatamente. no meu ponto de vista, era tão distante de mim, era algo assim que eu jamais ia conseguir alcançar, atingir, que a gente acaba buscando uma coisa ideal, né? É. Você fala, ai, meu Deus, tem que ser assim, eu queria tanto ficar assim. A perfeição, né? A gente busca a Exatamente. perfeição. E a gente acha que é só com as pessoas famosas que Sim. podem acontecer. Com as pessoas que vivem o que a gente vive, não é possível. Sim. Então a gente acaba deixando isso um pouco mais distante. Uhum. E quando uma pessoa próxima da gente consegue, né, pelo menos colocar em prática, a gente vê que é possível. Exatamente. Então a gente acaba buscando assim com um pouco mais de força, Sim, eu acredito. a sua mudança gerou várias mudanças, né? Olha só. Tipo, continuando nessa questão, por que eu fiz essa pergunta? Porque realmente, gente, hoje, se a gente for olhar a questão da família, se eu perguntar para qualquer um de vocês quantas pessoas da sua família praticam atividade física, que nem ela mencionou aqui, da família mesmo, a gente for contar 2, 3, 4 pessoas. Mas quantas pessoas tem lá na sua família? Ou seja, Se a gente for pensar na família no É muito- geral, ou né? seja, Não só ali exatamente. Ou que seja, moram mora. junto. tem muita gente ainda fora, né, desse núcleo. Sedentário, que não pratica sedentário. atividade física. Então hoje né? nós estamos aqui para mostrar para vocês que sim, é possível. Olha ali seu irmão, olha sua irmã, vai para cima. Vai E pra como a cima. Marina falou, leva né? um, leva outro, que a gente vai mudar esse cenário. É, A gente como- vai mudar esse cenário. E com a Equipa Cash, é só novidade que vai vir por aí. Vai ajudar. Mas como a Marina falou, só para reforçar, ela começou com o que ela tinha, com o que ela podia, né? E isso é Começa. muito importante. Porque as pessoas esperam ter um cenário perfeito para... Agora eu vou começar. Na segunda eu começo, no mês que vem eu começo, no ano que vem eu começo. E a sua história mostra exatamente que não precisa disso. Você começou Sim. como você podia, né? Você contou a história lá que começou em casa, no Jump, e agora a questão das marmitas, né? Isso é muito bacana, isso é muito, muito legal. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não sei se você vai lembrar, mas quando você começou a ter uma constância e uma frequência na atividade física, qual foi a coisa que você sentiu que mais mudou? Assim, qual foi fora a questão física, né? Mas que a gente sabe que a questão física é um processo, não é de um dia para o outro, mas o que você sentiu, você falou assim, meu Deus, eu não posso mais parar de fazer isso, porque olha como eu tô me sentindo, sabe? Olha, eu vou falar bem a verdade pra você que foi recentemente. Vai Sério? fazer 2 anos agora que eu iniciei o processo, né? Mas os meus gatilhos inibiam muito. Então, Tá. assim, eu me vitimizava. Mesmo Tá. durante o processo, mesmo vendo os resultados, né? Eu achava que eu era uma coitadinha. Falava, ai, coitada de mim, trabalhei que em 2 importante falar isso. escolas, né? Eu tô cansada, ainda vou ter que ir pra academia. Sim. Então, assim, no começo, até realmente a chave virar e eu entender que o que eu tava fazendo era por mim Uhum. e era pra mim, não era um favor pra ninguém, Sim. eu ainda me vitimizava muito. Então, assim, eu acho que eu me impedia de ver quantos benefícios eu estava ganhando pra minha E vida, o quanto né? você tinha evoluído já, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que depois de uns 6 meses, quase um ano, É. porque até chegar nesse processo, para eu poder enxergar, né? Eu me vitimizei bastante. Mas, assim, vendo com os olhos externos, com Tá. o olho que eu tenho hoje, rapidamente a minha disposição mudou muito. Né? Não demorei um ano para ficar mais disposta. Sim. Eu só demorei um ano para perceber isso. Olha só que Mas importante você falar isso. eu já estava, assim, mais disposta. Eu acordava. Então, assim, eu sempre, geralmente, hoje em dia, eu faço a academia antes de trabalhar. Tá. Mas até eu entender que era um momento inegociável, eu colocava no horário que eu podia. Então, se Sim. sobrasse um tempo, eu ia. O horário que dava e nunca dava. Dava. E nunca dava, porque eu chegava lá morta de cansada, Sim. né? Então, foi muito difícil nesse sentido, porque eu me vitimizava muito e eu acabava encaixando no momento que dava pra encaixar. Sim. Tinha dia que eu ia de manhã, tinha dia que eu ia à tarde, tinha dia que eu não ia. E aí, isso me impediu de ver o que estava acontecendo comigo. Mas hoje, como eu já tô com a minha rotina mais estruturada,
Não demorou muito tempo para eu ficar mais disposta, para eu ficar mais feliz, porque assim, eu acredito que aquele momento que eu estava vendo da obesidade, da indisposição, da fadiga, eu vivia muito cansada, então não tinha disposição para fazer nada. Às vezes eles queriam sair, eu queria ficar em casa por conta da vergonha, por conta do cansaço. Muda tudo, né? Muito. Parece que muda todas as áreas da nossa vida, né? Muito. É difícil se manter constante, mas é como você falou, a gente tem que escolher o nosso difícil, né? Sim. E parece uma frase clichê, mas não é. Se você olha ela de forma profunda, é exatamente isso. Tipo, mudar é difícil, mas permanecer ali também é difícil, né? Então, é importante ter esse olhar também. Mas eu queria saber uma coisa. Aonde você treina? Então, assim, é próximo da sua casa? É próximo do seu trabalho? Como que é? Isso também é uma coisa que fez toda a diferença para mim. Eu treino muito perto da minha casa, né? Então, assim, o tempo que eu levo até a academia é muito curto. Então, isso não atrapalha, né, na minha rotina. Eu também trabalho perto de casa. Então, facilita, né? Facilita muito. O fato da academia ser perto da casa e do trabalho é algo que também hoje me impede de não ir. Eu vou, não ter né? desculpa, não tem né? desculpa, porque é ali perto. Sim. E aí, eu coloquei assim na minha cabeça. Eu levanto todos os dias para trabalhar, eu levanto todos os dias para cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. Eu vou à igreja, eu vou ao mercado. Então, eu posso fazer isso por mim todos os dias também, né? E eu tinha muita dificuldade de encaixar isso na minha rotina. E aí, eu tenho uma amiga, né? Ela é mãe de um ex-aluno meu. E a gente seguia na rede social. E aí, todos os dias, ela colocava um story na academia, 3h50 da manhã. Meu Deus, essa 4 guerreira, horas da manhã. E aí, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que maluca! Como que essa menina faz isso? Ela também é mãe, Que ela também loucura, né? trabalha. E assim, o meu primeiro olhar pra ela foi, cara, ela é muito maluca. Não, mas a gente sempre acha que a pessoa que faz, ela tem algo de especial, né? Não, e aí eu pensava assim, que horas que essa mulher dorme? Que horas que ela cozinha? O que ela faz? Meu, que maluca! E aí um dia a gente se encontrou, a gente já treinava na mesma academia, né? E aí a gente se encontrou, ela falou, ai, que bom te ver aqui. E eu já tinha emagrecido alguns quilos. Ela falou, você emagreceu demais, quantos quilos você perdeu, tal? Aí eu falei, eu contei um pouco pra ela, né, tal. Eu falei, mas você é maluca, né, cara? Você vem treinar 3h50 da manhã, você não dorme e tal. Ela falou, Marina... E aí, assim, o que ela falou pra mim fez tanto sentido que eu comecei a ir pra academia 3h50 com ela. Sério? Você foi com ela? Ai, que legal. Ela me convenceu. Aí ela falou assim, Marina, eu levanto, eu vou trabalhar. Quando eu chego, eu tô morta. Então, assim, a única hora que eu não tô morta é quando eu acordo. Se eu não vier antes do meu trabalho, eu não venho. Porque eu trabalho o dia inteiro. Sim. Falei, cara, é isso que eu vivo, eu só não sabia externalizar. Exatamente. Né? Aí ela falou assim pra mim, eu faço consultoria. Aí começou a me mostrar umas fotos, né? Do processo que também ela tinha já perdido alguns quilos e estava com o corpo completamente diferente, mais disposta e tal. Falei, eu faço uma consultoria online com o Fernando. Aí depois vocês também olhem lá o @ do Fernando, que ele é incrível. Legal. E ela falou, eu faço essa consultoria com o Fernando e tal. E a hora que eu consigo vir, ele consegue elaborar os treinos pra gente fazer de 40 a 50 minutos. Olha só. Que é o que encaixa na minha rotina. Falei, meu Deus, eu preciso disso. Aí eu falei, Cíntia, mas eu não tenho como vir. Como que eu vou vir? Ela falou, eu passo na sua casa. Eu falei, meu Deus. Não tem como falar não, né? Não tem como falar não. Cíntia, obrigada, Cíntia. Ela falou, eu passo na sua casa. Eu falei, meu Deus, agora eu não posso nem falar que não dá mais pra vir. Ficou até sem graça de dar uma desculpa, Eu falei, então a gente vai ver, né? Qualquer hora a gente se fala. Ela falou, não, eu passo segunda na sua casa. Olha só, gente, falei, não a vai Cíntia dar. tem que estar aqui com a gente no próximo podcast. Vai dar. Isso, mas, de fato. É assim, duas coisas que você falou que me marcou aqui. Primeiro, a importância da individualidade, de tipo, você ter um profissional que te auxilia, que fala assim, quanto tempo você tem? E não você tem que ficar 3 horas na academia. Exatamente. Isso é muito importante. Faz a diferença, né? Isso é muito importante. E a questão também que você falou relacionado à Cíntia, de que ela falou assim, cara, é esse o único momento que eu tenho. E ela, com certeza, mudou a mentalidade dela. E a partir dessa mudança, ela conseguiu também gerar um insight em você de mudar a sua. Porque foi uma coisa que ela falou que você falou, meu, faz total real. sentido o que ela tá falando, né? E assim, ela é muito disciplinada. Eu falo pra ela, cara, todos os dias quando o despertador toca, eu torço pra você perder a hora.
Porque assim, meu Rola despertador muito toca isso, né, mano? 3h30 da manhã. Meu 3h30. E ainda continua esse horário? Continua, a gente Olha só. vai. Tá vendo, todos gente? Não os tem dias. desculpa. Eu vou pensar se eu vou um dia com Marina tá vocês aqui, a treinar, Marina e a hein? Cíntia tá aqui pra provar que não tem desculpa. É isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se você tivesse uma academia na sua casa, você acha que facilitaria? Meu Deus. Com uma estrutura, tipo, Que te bacana, assim. atendesse, que, tipo, te atendesse ali. Se você tivesse... Não sei se você mora em casa ou quando, mas se estivesse ali próximo, seria bom pra você? Ah, seria A ideal. academia, ela falou que já é próximo da casa dela, né? Mas se dentro de casa tivesse Dentro de casa ia ser meu sonho. É. Porque o que eu fiz? O jump, no começo, assim, o jump foi o que me ajudou muito dentro da minha casa. Sim. Né? Eu tenho um mini trampolim lá até hoje. E o que me ajudou muito também com os protocolos que o Fernando fez... até os protocolos, assim, de cardio que eu não fazia. O que eu fiz? Eu não posso morar na academia. Sim. Então, eu comprei uma bicicleta. Ah, e aí, eu legal. coloquei uma bicicleta dentro de casa. Pra facilitar, né? Pra facilitar. Então, assim, se eu tivesse uma academia dentro da minha casa, me economizaria o tempo que eu gasto pra ir, pra voltar. Sim. Otimizaria o seu tempo, né? Otimizaria. E sem falar assim, que os meus filhos hoje, eles convivem com a gente, meu marido que pratica atividade física, eu pratico também. E a academia dentro de casa, acho que incentivaria mais ainda Sim. eles a Família, ficarem ativos também, né? Sim. Então, sem dúvida, faria como toda a nosso diferença. amigo Foster diz, né? Academia boa, É academia perto. academia perto. Sem Tá, dúvida. então vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, meio que reflexiva. Se você pudesse mandar uma mensagem pra Marina que não praticava atividade física. Hoje você tá aqui, você chegou aqui, você já falou que parecia distante, enfim, mas que você superou e passou por todo esse processo. Se você pudesse hoje mandar uma mensagem pra ela lá atrás, o que você falaria? Olha, eu acho que eu falaria que não existe atalho, né? Porque assim, sempre o que eu busquei foi um emagrecimento imediato, né? Então eu queria as coisas pra ontem. Resultado imediato, né? Eu não engordei 30 quilos em uma semana. Sim. Eu não engordei 30 quilos em um mês. Mas eu queria perder 30 quilos em 15 dias. Que loucura, né? Muita loucura. Então, assim, eu buscava dieta rápida, eu buscava atalhos, né? E todos esses atalhos me fizeram fracassar Sim. todas as vezes. Então, para eu conseguir manter um emagrecimento sustentável, uma prática de atividade física constante, eu tive que entender que não existe atalho. Sim. Eu ia ter que fazer os caminhos convencionais, né? Tem que fazer, não tem Não jeito. tem o que- Eu não sempre tem gosto de jeito. dar um exemplo em relação a essa questão de atalho, que é assim, vamos dizer que você tem um destino. Ah, eu vou ali, um lugar que todo mundo conhece, eu tenho certeza, pra Praia Grande. Só que aí você vai e pega o caminho, tipo, do litoral norte, que é totalmente ao contrário. É meio incoerente, né? Você não vai chegar no lugar que você quer. E é tipo isso que você tá falando, né? É exatamente A questão do atalho. isso. E assim, eu sempre busquei muitos atalhos e acho que eu fiquei dando voltas e voltas. Então, assim, hoje, às vezes, eu converso, né, com colegas de trabalho, até com as pessoas da família, e aí as pessoas costumam comentar e perguntar assim pra mim: mas você emagreceu 25 quilos só com academia e atividade física? E assim, hoje... Tipo, isso não é Hoje eu possível. paro e falo assim, cara, eu acordo 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Eu passo meu domingo cozinhando Sim. só. Aí eu falo só com Faz academia esse e alimentação. só que você também Mas consegue. assim, são esses atalhos, né? Sim. Antes de eu fazer só academia e alimentação Só academia? saudável, antes de eu só fazer só academia? isso, eu busquei muitos atalhos e fiz muitas loucuras, todas Sim. as dietas. E eu não acreditava na alimentação, Sim. sabe? Eu achava que quando as pessoas falavam assim, você tem que ajustar a sua alimentação, eu achava a maior bobagem. Sim. Porque eu acho que isso é uma herança cultural, né? Então, assim, é normal a gente ver uma criança comendo doce, mas não é normal a gente ver uma criança comendo saudável. E eu depositei muito dessa crença limitante que eu tinha no meu filho mais novo. Sim. Então, assim, há um tempo atrás também, a gente precisou passar com ele com especialistas, porque ele também entrou na obesidade infantil. Entendi. Então, assim, eu passava muito do que eu acreditava para a alimentação dele. E é difícil, né, pra gente lidar com isso, com os Muito. nossos filhos, com criança, né? Muito. Porque a gente não quer traumatizar de certa forma, né? Mas a gente Exatamente. sabe da importância
importância, sabe né, que a gente quer ter um filho saudável, Exatamente, né? é saúde, né? E ele conseguiu também. Sim, Então, olha que legal. Com endócrino, com nutricionista, a gente colocou ele pra fazer o judô, Olha lá, pra quem fazer sabe natação. ele não vem aqui no Família, qual que é o sobrenome da família? Dias Alves. Família Dias Alves, de parabéns. Esse aí é um exemplo, né? Olha, muito bom, muito Marina, bom. eu gostaria agora, pra gente meio que encerrar esse nossa primeira temporada, gostaria que você deixasse um recado para as mamães. O que você deixaria para as mamães em referente o primeiro passo? Qual o recado que você daria para ela dar o primeiro passo para começar a ter uma vida saudável, uma vida com movimento? Deixa um recado para elas aí pra gente. Olha, uma coisa que eu escutei uma vez que fez total sentido pra mim era que, assim, se eu realmente amasse a minha família, eu precisaria cuidar de mim primeiro para eu poder ter condições de cuidar deles também, né? Então, eu acho que, assim, pra gente que ama os nossos filhos, que ama o nosso marido, que ama a nossa família, a gente precisa se colocar em primeiro lugar e fazer isso por nós. Porque Sim. com saúde, a gente consegue 100% de dedicação pro bem-estar deles, Sim. né? E quantas coisas eu perdi, quantos momentos eu abri mão por não estar me priorizando, Exatamente. né? E hoje eu consigo acompanhar os meus filhos numa brincadeira, eu consigo acompanhar o meu marido num passeio sem sentir vergonha de mim, Sim. né? Então eu acho que, assim, pra gente dar o primeiro passo é a gente se colocar em primeiro lugar, se colocar como protagonista Sim. da nossa história É, e isso é muito acreditar que é importante. possível, porque é. E a gente que é mulher, a gente tem muito isso de terceirizar a nossa felicidade, né? Então, a Sim. gente sempre pensa que a nossa felicidade vai estar ou no próximo passo, ou de repente naquele peso ideal, ou num casamento com o marido, ou quando eu tiver filho, quando eu for mãe, isso e aquilo. E Sim. não é, né? A gente tem que se olhar e se colocar como prioridade. E, na verdade, aqui o que você trouxe, só para reforçar o que a gente falou nos outros episódios, porque também as outras convidadas falaram sobre isso, sobre se priorizar, que a gente meio que parece que traz uma cultura onde se priorizar é meio que egoísmo, né? Sim. É algo de tipo, não, só vou pensar em mim, o resto, né? E não é, na verdade, porque é o Sim. que você falou. Reforçando isso, e para reforçar uma mensagem que eu sempre dou, é que assim, a gente precisa estar forte para enfrentar o mundo, para enfrentar os desafios do mundo, Sim. né? Então, resumindo, é isso que você falou, né? E é muito importante. Acho que é isso, né? Meu, foi muito bom o bate-papo, hein? Obrigado mais uma vez pela Obrigada a sua presença, vocês sua pelo história convite. incrível. Família faz parte, é o essencial. Continue com essa família linda, com o maridão bombadão. Agora a intenção é incentivar mais pessoas, Agora a né? intenção é a gente levar Sim. para mais pessoas através do canal, através da Equipa Cash. Da Equipa Center Da e de Equipa toda a Center. família Equipa, né? Para você que não tem academia dentro de casa, dentro do seu condomínio, a gente vai deixar aqui nosso Instagram. Escaneia o QR Code lá e chama nós no direct. Chama no direct, que você vai ver que vamos trazer bastante resultado para vocês. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, se você também se inspirou com a história da Marina, que foi uma super história aqui, muito legal, já segue a gente no canal, compartilha, curte, tudo que você fizer aí, esse movimento para ajudar a gente a levar toda essa mensagem, né, que a gente traz aqui no EquipaCast para mais pessoas. Eu acho que é isso, né? É isso, final da primeira temporada. Fiquem ligados que a próxima temporada também vai ser incrível. Estamos preparando algo bem legal. E é isso, gente. É isso, Família, Equipa só agradece. A gente encerra mais um episódio, mais uma temporada, né, do EquipaCast, o podcast da família Equipa, e continua aí seguindo a gente, compartilhando, que a gente ainda tem muitas histórias inspiradoras para trazer aqui para vocês. Obrigado, valeu.